Olá, sejam bem-vindos! Nesta aula, nós vamos falar sobre a língua inglesa no contexto global. Mas antes, propriamente, da gente entrar na aula, eu trouxe uma citação da Rita Brown, que é para a gente pensar sobre a língua. Bem, ela diz o seguinte: "Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they're going." Que significa que a língua é o mapa de viagem de uma cultura. Ela te diz a origem do seu povo e para onde irão. Essa citação é bem interessante porque ela faz a gente pensar que, pela língua, a gente consegue pensar sobre o passado e sobre o futuro. Bem, o inglês é o idioma mais falado do mundo. Ele é a língua do conhecimento científico, dos livros, dos filmes, das músicas. E toda essa produção que é feita em língua inglesa colaborou para que o idioma conquistasse o status de língua franca. E o que é língua franca? A língua franca é o status que uma língua adquire quando a maioria dos seus falantes não são nativos. Ou seja, a maior porcentagem de falantes de inglês não são pessoas que nasceram em países que têm o inglês como língua materna, como, por exemplo, a Inglaterra ou os Estados Unidos. E por que reconhecer o inglês como língua franca é importante? Porque, através desse reconhecimento, diferentes culturas conseguiram se aproximar, porque houve uma superação das fronteiras geográficas, linguísticas e culturais. Entrando agora para falar sobre o ensino de inglês no Brasil, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi publicada. Ela define o ensino de uma língua estrangeira moderna como obrigatório no Brasil, que pode ser tanto o espanhol quanto o inglês, e tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Já em 1998, os Parâmetros Nacionais Curriculares foi publicado, e ele define a aprendizagem da língua estrangeira como voltada para a formação da cidadania. Em 2017, com a publicação do documento da Base Nacional Comum Curricular, o inglês foi tornado como disciplina obrigatória a partir do 6º ano do ensino fundamental. A comunicação acontece pela linguagem, e a linguagem pode se desdobrar em diferentes formas, como pela dança, pelo cinema, pela fotografia. E a linguagem verbal, que é a escrita e a fala, é o escopo do nosso curso de letras. O inglês, que faz parte de uma das principais formas de comunicação, permite a comunicação entre pessoas de diferentes comunidades e também entre pessoas de uma mesma nacionalidade. Na Índia, existem 20 idiomas oficiais e mais de 1000 dialetos. Por esse motivo, eles utilizam o inglês para se comunicar. Lá surgiu até mesmo um híbrido que é o Hinglish, a junção do hindi com o inglês. Como diz o linguista William Labov, uma língua não se desenvolve sozinha, ela se desenvolve em conjunto com a sociedade. Por esse motivo, não é estranho que o inglês tenha se desenvolvido na Índia e se desdobrado e criado então um híbrido. Filmes, séries, vídeos compartilhados em plataformas digitais, eles aproximam diferentes culturas, uma vez que, através deles, a gente tem acesso a diferentes modos de vida, a diferentes hábitos, a diferentes tecnologias. Com isso, a forma como nos comunicamos se transformou, principalmente devido à globalização e à internet. Através da internet surgiram os memes e, com as plataformas digitais, como por exemplo pelo Twitter, a maneira como nós escrevemos se transformou. Surgiram então novas abreviações e símbolos. Por exemplo, a palavra by the way, que significa a propósito, se transformou em BTW ou BTW. A palavra thank you ou thanks se transformou em TQS ou thanks. A palavra before, que significa antes, se transformou em apenas before, no B e no 4. O inglês é um idioma muito influente. É o idioma mais falado no mundo.
E não é de se estranhar, então, que o inglês seja a língua mais falada na internet. O português mesmo empresta palavras do inglês. E uma palavra que a gente emprestou recentemente é a palavra crush. A gente diz, ele é meu crush ou ela é minha crush. E para nós, o significado de crush é diferente do que crush significa em inglês. Por isso, essa palavra configura um estrangeirismo. Crush para a gente significa que a gente ama alguém ou tem uma paixão por alguém ou que a gente deseja alguém. Já no inglês, crush significa destruir ou até mesmo ter um sentimento por alguém que não é recíproco. Retomando então o que nós vimos hoje, o inglês é o idioma mais falado no mundo. Por isso, ele tem o status de língua franca. Assim, o inglês supera fronteiras geográficas, linguísticas e culturais. Ele é também disciplina obrigatória no Brasil desde 2017. E seu principal objetivo é a comunicação. Então, dominar a língua inglesa é exercer uma cidadania a nível global.